Eu tenho um fato para te contar. Se você se manter próximo de pessoas que constantemente assumem um comportamento vitimista, isso certamente vai te adoecer, tá? Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga. E antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você assistisse junto comigo o trecho de um filme que se chama Anjos da Vida, Mais Bravos que o Mar. Conta a história de nadadores da Guarda Costeira dos Estados Unidos que fazem um treinamento para poder salvar vítimas de acidentes em alto mar. E tem uma cena em específico, na verdade alguns trechos que poderiam exemplificar muito bem o que eu quero trazer aqui para vocês. Mas separei uma para a gente conseguir esmiuçar essa reflexão a partir dessa cena. Então, bora ver comigo. Senhora, eu sou mergulhador de resgate da Guarda Costeira. Vim socorrer vocês. Senhor, fique segurando nessa boia. Voltarei para buscar o senhor. Não me deixe aqui! Aí. Não me deixe aqui! Sexto saindo pela porta da cabine e descendo. Entendido. 30 para frente à direita. 15 para frente à direita. 15 para frente à direita. O sexto está na água. Mergulhadores sobreviventes estão no sexto. A cabeça primeiro. Solta ela! Pra frente, devagar. Solta! Solta! Está afogando ela! Opa, o mergulhador deu um murro na cara dele. Ele tá botando o homem no cesto. O homem tá no cesto. Subindo o cesto. Quieto aí, ficou maluco? Fica sentado e cala a boca! Mergulhador à vista. Preparar para subir. Eu recebi o sinal para recolher. Mergulhador se aproximando da porta da cabine. O sobrevivente parece inconsciente. É uma cena tensa, né? Mas em resumo aqui, depois vocês assistem aí o filme, vale a pena, bem interessante. A esposa também é salva, os dois são salvos, mas vocês viram o que aconteceu? Nessa cena, o que eu quero chamar a atenção de vocês é pro ato do homem começar a afogar a mulher, porque ela estava sendo salva primeiro. Para quem não sabe, numa situação de emergência e de afogamento, o instinto de sobrevivência ele é acionado de uma forma tão visceral que o nosso sistema racional, nosso controle inibitório, ele se anula justamente para que você consiga sobreviver. Então, atos impulsivos, eles são muito comuns, porque o seu corpo ele entra em alerta de luta ou fuga. Nesse caso, quando é o afogamento, a necessidade de respirar é muito grande. Então, quem estiver ao redor e até o salva-vidas corre risco. É por isso que ele precisa de um treinamento tão eficiente para poder saber gerenciar a crise naquele momento, porque a pessoa vai se debater para poder tentar respirar, para salvar a própria vida. E qual que é a relação dessa situação de afogamento para uma pessoa que assume um comportamento vitimista na vida? Exatamente esse estado de sobrevivência em que a pessoa está, em que ela aprendeu a viver e que isso se torna o seu padrão de comportamento, não da forma como num afogamento, mas como se a vida dela estivesse sempre sendo um risco, num nível mais brando,
mas ainda assim um estado de hipervigilância, um estado de sobrevivência. E muitas vezes ela nem se dá conta que está se afogando na vida e leva quem estiver ao seu redor com ela, nesse movimento de tentar sobreviver, nesse movimento de reagir às circunstâncias. Mas agora a gente vai se aprofundar em como isso acontece mesmo na prática, em como isso pode ser identificado e o porquê disso ocorrer. Bem, você já entendeu então que a pessoa que se comporta a partir desse vitimismo é como a pessoa que está se afogando, certo? E a pessoa que está se afogando, ela só foi levada a acionar o seu instinto de sobrevivência porque ela estava em alto mar. Ela estava numa condição ali que exigia dela a necessidade de respirar, de lutar pela própria vida. Mas e uma pessoa que assume esse comportamento na vida de vitimista? Será que foi do nada ela escolheu agir assim? Com toda certeza não. Ela foi levada a partir de questões da sua historicidade a viver a partir desse modus operandi. Ou seja, isso foi um comportamento aprendido, possivelmente por situações de frustração, de dor, de necessidades não atendidas. Então a gente entende que quem assume esse lugar, esse comportamento, tem dificuldade de assumir a agência sobre a própria experiência, ou seja, a atitude das experiências que lhe atravessam. Na psicologia, isso é entendido a partir do conceito de locus de controle externo, ou seja, a pessoa entende que as coisas que acontecem na sua vida, elas sempre têm um fator externo, um determinante, uma responsabilidade do outro. Quer um exemplo? E eu tenho certeza que todo mundo já teve esse discurso em algum momento. Você tinha que sair num horário determinado, muito importante, e aí começou a chover bem na hora. E você acreditou que o universo, que Deus estava conspirando contra você, porque choveu justamente naquele momento que você tinha que sair. Ou seja, você assume que a responsabilidade de ter saído antes não era sua. A responsabilidade foi da chuva, do tempo ter começado a desabar bem no momento que você tinha que sair de casa. Porque você determinou que o seu momento de sair seria aquele e que nada poderia sair do seu controle por conta da sua determinação. Então, quando chove, é culpa do outro, é culpa de Deus. E a gente poderia pensar, raciocinar que isso não é uma verdade. Só que o nosso cérebro não busca a verdade. Por quê? Porque ele está sempre buscando economizar energia. A manutenção da nossa estabilidade emocional, mas por um viés rápido, por um viés curto, onde ele não precisa raciocinar sobre o gerenciamento emocional, mas ter uma resposta rápida para atingir uma estabilidade das emoções que estão surgindo ali. Como nesse exemplo que eu dei, é mais fácil responsabilizar o universo e Deus sobre a chuva ter caído e eu encontrar uma resposta para aquela frustração, uma resposta imediata, do que eu entender que eu deveria ter me programado para conseguir sair mais cedo e não estar lidando com aquela situação naquele momento. Ou até mesmo ter que aceitar que agora eu terei uma frustração maior saindo de casa com chuva. Isso gasta uma energia maior, construir essa linha de raciocínio. Então nosso cérebro vai pelo caminho mais curto, porque pensar dá trabalho, pensar gasta energia. Gasta inclusive calorias. Sendo um pouco mais técnica nesse ponto, quando a gente assume responsabilidade, acionamos o que chamamos de processamento executivo, que ativa a nossa região do córtex pré-frontal, que é responsável pela autorreflexão, pelo esforço cognitivo e principalmente pela tolerância ao desconforto emocional. Ou seja, estamos acionando toda uma região cerebral que vai demandar mais gasto energético. Sem falar que quando a gente aciona esse comportamento de responsabilização,
vamos ter que entrar em contato com emoções como culpa, vergonha, inveja, raiva, que do ponto evolutivo são interpretadas como inadequação social, como a possibilidade de sermos rejeitados pelo meio. E se entendemos que somos seres relacionais, somos seres sociais, tememos não sermos aceitos pelo grupo, pelos outros. Logo, tendemos a reprimir essas emoções, reprimir a responsabilidade sobre essas emoções desconfortáveis. Então, quando ao longo da vida alguém aprende que para se proteger ela precisa reprimir essas emoções, ela irá, como mecanismo de defesa, projetar a responsabilidade dessas sensações, dessas emoções que ela está tendo no outro, no mundo. E daí, isso deixa de ser um padrão que ela tem consciência, que ela tem escolha sobre, e se torna um comportamento generalizado, só que decorrente de um mecanismo de defesa, que em algum momento ela precisou criar para sobreviver dentro daquele contexto. E só um parênteses aqui, porque eu não sei se já deu para perceber com essa reflexão que a gente está construindo agora, que no processo de terapia, geralmente todo mundo em algum momento vai se deparar com esse papel que assumiu na vida. Todos nós, em algum nível, fomos vitimizados por alguma situação que passamos. E não precisa ser nada algo muito significativo no sentido traumático, mas toda experiência que desperta essas emoções desconfortáveis, elas já geram um trauma que podem modificar, que podem interferir na construção que a gente faz da nossa personalidade, do modo como vamos reagir à vida. Então, sim, em algum nível, todos estamos identificados com esse lugar de vítima. E aí parte justamente do nosso processo de autoconhecimento, da nossa busca por nos conhecermos, entender em que lugar de vítima, em que lugar da nossa história nós fomos colocados e se a gente quer permanecer ali. E aí, voltando para essa conceitualização que estamos construindo aqui, quando esse comportamento vitimista ele está muito condicionado, a pessoa tende a também assumir uma evitação experiencial. Ou seja, quando ela é confrontada por alguma situação, ela não se implica, ela não coloca a responsabilidade dela sobre aquilo que está acontecendo e projeta que todo mal ou todo desconforto vem do outro, porque no cérebro dela isso vai ser entendido como uma ameaça. Logo, vai acionar o instinto de sobrevivência. Lembra lá da cena do filme? Ou seja, a pessoa vai passar a ter atitudes reativas ou evitativas, lutar ou fugir. E aí, como que isso vai se caracterizar na prática? Geralmente, a pessoa vai assumir um comportamento de reclamar demais, excessivamente, como se nada nunca estivesse bom o suficiente. Constantemente, ela vai assumir um papel de injustiça, como se tudo que acontecesse na vida dela fosse injusto. Ela vai ter muita dificuldade de escutar, de compreender o que o outro está trazendo para ela e, obviamente, dificuldade também de se autorresponsabilizar. É como se nada nunca fosse culpa dela. A responsabilidade estivesse sempre no outro. E o grande problema disso tudo é que a dor, ela virou um organizador da própria identidade, como se ser vítima definisse quem aquela pessoa fosse, definisse o modo como ela está se apresentando para o mundo, o que dificulta, inclusive, de construir conexões profundas com os outros. E isso é tão sério porque a pessoa que está identificada nesse lugar, ela vai buscar no mundo confirmações desse lugar que ela ocupa, que é o que chamamos de viés de confirmação. Inclusive hoje com as redes sociais, com um algoritmo muito treinado para ler as nossas microexpressões, as nossas tendências psicológicas, acaba prejudicando mesmo na responsabilização da pessoa que está nesse lugar, partindo desse comportamento vitimista.
Então, na tentativa da pessoa de encontrar respostas, de encontrar um alívio para sua dor, para suas emoções desconfortáveis, ela acaba reforçando esse padrão de comportamento tão disfuncional para sua vida e para suas relações. E aí, nesse nível, qualquer tentativa de diálogo, de troca, de ajuda de uma pessoa externa pode ser interpretado como um ataque. Então, como lá na cena, a pessoa que está vivendo essa situação de afogamento, vivendo nesse padrão vitimista, ela acaba afogando quem está ao redor. Ela acaba prejudicando a pessoa que tenta lhe ajudar, porque interpreta aquela ajuda muitas vezes até como uma agressão. E aí agora, falando mais especificamente para você que convive com uma pessoa nesse extremo comportamento, lembra que nós, seres humanos, somos seres empáticos, somos seres sensíveis à dor do outro. A empatia é um mecanismo biológico que nós temos, justamente para gerar essa conexão, esse pertencimento no grupo. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa tendo esse comportamento padronizado em si, na sua identidade, a sua tendência pode ser querer ajudar, e de uma forma genuína. Só que se manter próximo de pessoas que assumem esse comportamento e assumem a sua identidade a partir desse lugar de vítima, isso lhe prejudica porque vai te causar fadiga emocional por tentar e não ver nenhum resultado sendo feito. Você vai se sentir culpado por achar que não está fazendo o suficiente, quando na verdade isso não diz sobre você, isso não diz sobre a sua responsabilidade. E talvez gere até um afastamento do seu próprio processo de vida, da sua própria identidade, nessa tentativa de salvar a outra pessoa. E aqui talvez entre o ponto mais delicado, que é quando você entende que não está lidando com alguém apenas se afogando, mas com alguém que aprendeu a enxergar esse modo de estar como seguro, como confortável, ainda que você esteja enxergando os prejuízos que ela esteja tendo. E daí tentar salvar alguém que nem reconhece que está se afogando, pode começar a te afogar também. Ou seja, pode começar a te desorganizar também. Por mais estruturado que você esteja, é fundamental que você reconheça os seus limites, justamente para você dar conta de sustentar uma ajuda ao outro. E eu julgo que esse seja o movimento mais importante de todos. Reforço: sustentar os seus limites, porque existe uma diferença primordial entre querer acolher alguém e se responsabilizar emocionalmente pelo que é do outro. Como lá no filme, o salva-vidas precisou dar um soco para conter o cara. Na vida, você não precisa partir para a agressividade, mas você precisa ser capaz de sustentar onde a sua individualidade começa e termina, para que o outro não te afunde junto, para que você seja realmente um porto seguro para aquele outro e não uma companhia nesse afogamento. E por fim, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muitas outras reflexões virão como essa. Deixe seu like e o comentário para eu saber o que você achou desse vídeo. Agora, recapitulando, um ponto final e central em tudo isso é que quando você é capaz de sustentar a sua identidade no meio do caos, quando você é capaz de gerenciar uma crise como salva-vidas, você passa aquela segurança, aquela capacidade de autonomia, e no meio de um furacão, saber que existe ali uma rocha segura e firme, talvez seja exatamente o divisor de águas para aquela pessoa reconhecer que também existem outras formas de lidar com o caos e que ela também pode aprender a se responsabilizar e a ser alguém segura de si, alguém capaz de lidar com todo esse turbilhão, capaz de se salvar, de se afogar.
porque viu em você um exemplo a ser seguido. Enfim, acho que o vídeo foi denso, mas necessário. E espero que tenha feito sentido para vocês. E qualquer dúvida que surgir, estou aberta a discutir, a conversar, a trocar aí nos comentários. Muito obrigada para você que me ouviu até o final. Um beijo e até a próxima.